Especial Rapidinhas do Naruhodo, volume 4. Naruhodo Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Rapidinhas do Naruhodo. E hoje, Altair, é dia de mais uma sessão de rapidinhas. Estou fazendo exercício para conseguir aguentar. A gente tem um punhado de perguntas aqui hoje, hein, Altair? Sim, as pessoas têm mandado muito, então a gente tem que dar uma desaguada um pouco. E tem que ser ligeiro aqui para conseguir atender todas as perguntas que a gente previu para hoje. Mas as perguntas são legais, são bem interessantes. Tem perguntas sérias, perguntas menos sérias, né? E a gente dá uma misturada em todas elas para a coisa ficar mais divertida. É isso aí. Vamos começar então, Reginaldo? Bora! A primeira pergunta é do Heitor Amaral, que tem 28 anos, é designer gráfico de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a pergunta dele, Altair, a primeira, ela é objetiva e direta. Né? E tétrica. E tétrica também. Comer carne humana faz mal ao corpo ou à mente? É uma pergunta tétrica, né, como já dissemos. É engraçado que ele não fez nenhuma introdução, né, Altair? Ele só mandou. É como se fosse alguém que realmente já estivesse pronto para comer carne humana, caso a gente dê uma resposta tranquilizadora. Tipo, ele tá na frente da loja, assim, e manda, né? Exatamente. E vê uma perna. Altair, comer carne humana faz mal pra gente? Então, depende da parte. Olha só. Depende da parte que você vai comer. Uhum. Se você comer, por exemplo, o cérebro, a espinha dorsal, o tutano do osso ou o intestino delgado, isso é extremamente deletério para a saúde. Isso aí. Essas partes do corpo, onde ficam concentradas, caso haja infecção, prions. Né? E prions são... São prions? Prions são pedacinhos de DNA menores que um vírus ainda, com funções mais simples, que conseguem se reproduzir, né? Não se sabe direito o mecanismo e tal. E eles podem gerar uma doença que é a chamada vaca louca, que é a síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Tá. A vaca louca é quando esse prion chega no cérebro do hospedeiro, da pessoa que ingeriu, e acaba dando problemas motores e comprometendo toda a estrutura do cérebro e leva à morte rapidamente. Entendi. Tivemos uma crise de vaca louca, porque vacas foram contaminadas, isso 10 anos atrás, porque na ração das vacas eles misturam, né, várias coisas, e inclusive misturavam cérebro de porco, né, ou de outras vacas. Então, Onde os prions também estão presentes. Estão presentes, então ela era infectada e aí gerava esse problema cerebral na vaca. E antes da vaca apresentar os sintomas, às vezes ela era abatida e aí a gente tinha contato com a carne. Tá? Certo. Então, se o Heitor que estiver interessado em comer carne humana... Ele tem que evitar essas partes. Né? Ele deve evitar qual parte? Repetindo, Altair. Então, o cérebro, a espinha dorsal, o tutano do osso e o intestino delgado, principalmente. Perfeito. Tá? Vale a pena comentar algumas curiosidades sobre isso. Da onde eu descobri isso, né? Porque isso é importante, você está falando contra mim. Eu pensei que tinha sido uma experiência pessoal. Não. Então, nos anos 70, assim, o canibalismo, ele é algo... Não é prevalente hoje em dia, mas ele é comum ao longo da história. Várias comunidades praticavam canibalismo, principalmente aqui no Brasil. Você tinha várias tribos de índios brasileiros que faziam. Recomendo para quem tiver interesse, procure um livro que se chama Filhos de Pindorama. O autor chama Hans Stader, é de 1557. É um relato... Esse livro foi reeditado, né? É um relato desse antropólogo navegador sobre os padrões de canibalismo no Brasil. Então ele presenciou vários eventos e tal. Mais recentemente, você tem tribos, por exemplo, na Papua Nova Guiné, que dos anos 50 aos anos 70 praticavam canibalismo e eles faziam isso como um respeito ao morto. Então, quando a pessoa morria, eles cozinhavam a pessoa inteira e comiam todas as partes, né? Inclusive, quem comia todas as partes, principalmente as mulheres e as crianças. Eventualmente, coisa de 1 ano depois, algumas das pessoas da comunidade desenvolviam uma doença chamada curu. Esse curu tinha as mesmas características da vaca louca. Certo. Foi a primeira vez que identificaram, né, a doença priônica, foi nessa tribo da Papua Nova Guiné. Essas pessoas, né, essa tribo comia todas as partes do morto, menos a bexiga, porque a bexiga tinha um gosto ruim.
né? Tinha um gosto amargo, segundo o que eles diziam, né? Eu não consegui comprovar, mas enfim. Eles tiveram, nos anos 70, eles tiveram uma epidemia de curu nessa comunidade que afetou 2.500 pessoas. E aí fizeram uma coorte, ficaram seguindo essas pessoas, e tem pessoas que morreram de curu 50 anos depois. Olha. Então, o efeito do prion só foi observado 50 anos depois do consumo de carne humana, né? Mais recentemente ainda você tem boa parte o Congo, uma parte do Congo está em guerra, né? E grupos de rebeldes praticam o canibalismo como forma de dominação. Aí já não é o respeito. Não. Aí já é uma coisa mais ligada, é desumana mesmo, né? E em outros animais, né, o canibalismo é comum, principalmente em répteis, né? Cobra, lagarto, eles comem outras cobras e lagartos. Mas de forma um pouco curiosa, quando você vê em aves e mamíferos é menos frequente, né? E só para fechar esse ponto, houve um artigo da Science em 2005 falando sobre uma possível vantagem adaptativa do canibalismo. Esse artigo, caso alguém já tenha ouvido falar de uma vantagem adaptativa, que é bom, gera uma vantagem você ser canibal, né? Esse artigo é de 2005, saiu na Science. Em 2011, ele foi refutado, porque eles aumentaram a amostra, fizeram um trabalho um pouco melhor das variantes genéticas, e saiu um artigo na Genome Research, mostrando que não existe relação entre doenças priônicas ou a presença de prions com o sucesso adaptativo. Então, podemos dizer que o canibalismo ele é presente, mas ele é algo eminentemente cultural. Segunda pergunta é do Fernando Medeiros do Nascimento, que tem 26 anos, é estudante de Ciência da Computação em Salvador, Bahia. Olá, Naruhoders. Bom, nem preciso dizer o quanto eu curto o programa. Eu já tive um e-mail lido e foi um episódio incrível. Eu me orgulho muito de minha dúvida ter ajudado nisso. Foi o episódio 35. Obrigado, então, Fernando. Bom, eu e minha namorada, de vez em quando, nos aventuramos juntos no mundo da culinária. E nesse dia em especial, fomos fazer um bolo para levar para uma festa. Ela me pediu para continuar batendo a massa. Ela não quis usar a batedeira. Então, beleza, peguei a tigela e a colher e mandei ver na mistura. Ela foi resolver outras coisas e quando olhou para o meu trabalho disse: "Você está batendo para o lado errado." O quê? Eu perguntei. O que ela queria dizer com isso? Ela disse que quando se bate massas que levam ovo, se deve misturar em um só sentido. Eu falei que era maluquice, não fazia sentido nenhum, mas ela disse que sim, que era verdade. E minha mãe confirmou. As duas são muito mais experientes na cozinha que eu. Então minha pergunta é: bater massa de bolo em mais de um sentido faz ele azedar? Desde já, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Vocês são incríveis. Altair, o que a ciência tem a dizer sobre essa questão que move a humanidade? Então, meu rapaz, confie na sua esposa e mãe. De fato, você tem que, quando fazer um bolo na mão, né, sem a batedeira, você sempre tem que girar para o mesmo lado a massa. Tá certo. Né? Então, quer dizer, se você começou no horário, no sentido horário, vai no sentido horário até o final. Se começou no sentido anti-horário, vai no sentido anti-horário até o final. Isso. O que você não pode é mudar a direção da rotação. Isso, não tem um sentido certo, mas dado que você começou em um, você tem que seguir ele até o final. Tá. E por que isso, Altair? Principalmente por causa das ligações químicas. Tá. Né? Então, basicamente, um bolo, assim, o bolo que a gente está acostumado, né? Porque em outros países o bolo é um pouco diferente. A gente gosta de bolos fofinhos, e para ele ficar fofinho, em geral, é uma massa cremosa que você põe no forno e ele cresce. Né? O que faz o bolo crescer? O fermento, mas mais do que isso, o bolo pode crescer, mas ele pode rachar. Né? Então, a massa ela tem que ficar bem uniforme. Né? Então, normalmente, quando você vai fazer um bolo... Você já fez bolo, Kim? Já. Já fez um bolo? Já. Então, normalmente você pega o ovo... Sempre dá errado, mas já. Pelo menos tentar, né? É um negócio legal. Você pega o ovo, separa a clara da gema, né? Aí você pega as claras e bate. Bate até fazer a clara. Separa a gema. Clara em neve, né? Clara em neve, isso. Aí você põe a clara... Depende do bolo, mas você põe açúcar, né? E farinha. Sim. Né? Aí depois você põe a gema do ovo. Às vezes você põe manteiga, um pouco, depende do bolo, mas essa junção entre a farinha e a manteiga, pelas reações iônicas, né, pela característica química, quando você começa a mexer, vai criar, pela diferença de densidade, a gordura vai ficar embaixo e a farinha fica em cima. Sim. Então é como se você tivesse uma camada de gordura e em cima uma camada de farinha. Tá? Se você mexer para o mesmo lado, sempre para o mesmo lado, vai criar umas pequenas bolhas ali embaixo. Quando você colocar o fermento e colocar a massa na forma e colocar no forno, esse fermento, junto com a reação química, vai gerar gás carbônico.
e esse gás carbônico vai inchar esses espaços. Aquelas bolhas. Aquelas bolhas. Que tinham sido criadas na hora de bater. Isso, entre a gordura e a farinha. Se você ficar girando de um lado para o outro, não se formam essas bolhas. Sim. Logo, o bolo ou ele sola, e dependendo do conteúdo do bolo, ele vai azedar. Pelo que você explicou, azedar pode acontecer, mas com certeza ele vai solar. Ele vai solar, ele não vai crescer. Então, porque ele vai perder essas bolhas aí de ar, que é o espaço onde o fermento vai atuar. Exato. E aí uma curiosidade sobre isso é que os bolos, eles existem desde os egípcios já faziam bolo, né? Mas essa necessidade de você fazer o bolo fofinho veio principalmente no século XVII, né? Antes disso, as pessoas gostavam de bolo solado. Eles não se importavam muito. Era mais um brownie, uma cara de brownie, assim, né? Ou era o meu bolo, né? Isso, era um bolo que a gente costuma fazer. Não é que eu não sei fazer bolo, então. Eu nasci na época errada. Exato. Você é uma pessoa antiquada, né? E não tinha batedeira no século XVII. Recomendava-se nas receitas antigas que a massa fosse batida por 2 horas. 2 horas? 2 horas. Imagina o tamanho do braço, né? A mulher era bombada. Por que tinha que bater 2 horas? Porque a farinha era de má qualidade, os produtos não eram era de má refinado, qualidade. Né? Isso. E o fermento era de má qualidade. Sim, claro. Então, o ovo na massa só foi instaurado, ao invés de outra mistura, no século XVII. Porque ele acelerava, você não precisava ficar 2 horas, só uma. Quer dizer, diferente do que foi afirmado aqui pela namorada do Fernando, então não tem a ver com o ovo. Não. É isso? Tem a ver muito mais com essa dinâmica e essas reações químicas que acontecem entre a farinha e a manteiga. A farinha e a gordura. O ovo também tem gordura, mas... Sim. Então essa relação... Não é porque vai o ovo que você precisa manter esse mesmo sentido. Assim, isso, né? para manter a qualidade das ligações iônicas. Tá. Então não é à toa que todas as batedeiras elas giram só para um lado, né? Pois é. Tá certo, então. Terceira pergunta, Altair. Bora. É do Tarcísio Corte, que veio pelo Twitter, essa aqui, hein, Altair? E como veio pelo Twitter, também veio rápido, rasteiro, e objetivo e curto. E a pergunta é: por que quando eu esquento água na panela de alumínio, ela muda de cor onde tinha água? Você já viu isso, né? Sim, o tempo acontece? todo, né? Quando a gente vai fazer lamen em casa, por exemplo. Ah, sim. E que cor que fica? Fica mais escuro. Meio amarelado, amarronzado, né? Sim. Então, isso não acontece com todas as panelas de alumínio, porque depende da liga do alumínio. Mas o meu não chega a ficar amarelado, mas ele fica mais escuro. Nitidamente ele fica com outra cor. Então, segundo os fabricantes, quase metade das panelas tem algum nível de alumínio. Tá? O alumínio ele é relativamente barato, né, para fazer as panelas, ele aguenta uma boa temperatura. No entanto, o alumínio ele pode reagir com ácido. Com alimentos ácidos. Então a água faz mudar, né, a cor, mas outros alimentos ácidos, quando você cozinha, se você cozinhar numa panela de alumínio, pode mudar o gosto deles. Sim. Tá? Não vai fazer mal, mas pode mudar o gosto. Por exemplo, se você cozinhar ovo, aspargo, ou uma maçã, algo assim, que tem alguma coisa, ou limão, alguma coisa que tem uma substância mais ácida, na panela de alumínio puro, pode mudar um pouco o gosto do alimento. Tá? E por que muda com a água? Primeiro que você vai aquecer. A água ela não é só H2O aqui, né? Ela tem outros componentes. Claro. E tem alguns componentes ácidos. A água no Brasil é um pouquinho mais ácida do que o normal, do que o padrão médio. E aí esses elementos ácidos, na presença de temperatura, eles reagem um pouco com alumínio e aí muda a cor. Mas antes que as pessoas pensem, isso não faz mal. Tá? Já foram feitos estudos de controle de qualidade e essa mudança na cor não faz mal. Pode fazer um mal estético para a panela. Porque, ou uma alteração de sabor, eventualmente. Assim. Isso, para alguns alimentos. E aí a recomendação é que quando você cozinhar com água, enfim, você tira os alimentos e lava com sabão e esponja. Né? Porque se você ficar muito tempo com a panela sem lavar, a mancha pode não sumir. Certo. Então, eu uso bastante panelas de aço inox. Então, elas são melhores. Elas têm uma liga de alumínio só. Mudam muito pouco de cor, assim, seja lá o que você faça. Pois é. E as panelas de alumínio são mais baratas, né? Então, ainda tem muitas no mercado. Tá ok. Muito bem. Próxima pergunta, Altair, é do Breno Fernandes, tem 23 anos, publicitário de São Paulo, capital. A mensagem dele veio por e-mail, Altair. Saudações, naruhodoneiros. E aqui ele põe entre parênteses: acho divertido cada participante criar sua própria pronúncia para ouvintes do Naruhodo. Tá ficando cada vez pior. Pois é. Estava eu sentado de madrugada comendo uma maçã e assistindo as séries
quando me lembrei de um dito muito comum que já ouvi de amigos e vi de imagens de procedência duvidosa na internet. Né? Uma maçã é mais eficiente em te manter acordado que uma xícara de café. Isso é o que ele ouviu. Altair, há alguma verdade nisso? Né? Da onde poderia ter surgido esse tipo de afirmação? Então, isso surgiu nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, você deve estar vendo séries americanas, provavelmente, tem uma expressão, porque em português não gera rima, né? Mas nos Estados Unidos gera. Então, eles falam, an apple a day keeps the doc away. Então, se você comer uma maçã, você mantém o doutor longe do médico. Longe do médico. Então, surgiu nos Estados Unidos, né? Essa importância. Você tem que comer maçã todo dia porque é relacionado com saúde e tal. Uma variação dessa frase é a ideia de que é melhor comer uma maçã do que tomar café. E a ideia de que a maçã também te deixa acordado de manhã, tanto quanto o café. Tá? Isso é parcialmente verdade. É parcialmente verdade. Então vamos falar um pouquinho dos benefícios de cada um. Quando você acorda de manhã e toma café, suponha que você toma um café que não é expresso, é café coado. Uma xícara de café média vai ter 100 miligramas de cafeína, mais ou menos. Tá? Quando a cafeína entra no seu organismo, ela vai aumentar um pouquinho a frequência cardíaca e a respiração, né? Porque é um estimulante. O café, se você não colocar açúcar, né? Ou leite, ele quase não tem caloria, então ele é bem leve. E a cafeína tem um efeito estimulante no cérebro. Então ela vai te manter acordado, pelo menos por algum tempo, né? Durante o efeito da cafeína. Quando você come uma maçã, a maçã tem algumas vitaminas, tem antioxidante e fibras, né? Sim. E ela tem em média 90 calorias, uma maçã. Mas ela não tem cafeína, tá? Onde que está o potencial estimulante da maçã? Em duas coisas. No açúcar, porque uma maçã tem 13 gramas de açúcar, e na glucose. A glucose fica presente nas fibras, né? E quando você consome, isso é diferente, por exemplo, quando você come demais e fica empanturrado e depois você fica com sono. Não, uma maçã não vai te encher tanto. Né? Quando você come uma maçã, assim, você se sente um pouquinho saciado, mas não o suficiente para ficar empanturrado. E as fibras, elas ficam elas demoram um pouco mais para ser digeridas. Então isso te dá um estado de vigilância maior. Você fica um pouco mais vigil, porque por causa da digestão da glucose. Por isso que dá essa sensação de que você fica mais acordado. É porque, na verdade, dá mais trabalho digerir a maçã do que o café, porque ele passa direto. E aí, uma última coisa sobre isso, a maçã, por ela ser uma fruta que tem muito açúcar, comparada com outras, ela também tem um potencial estimulante. Então, você tem dois efeitos associados na maçã. O efeito da digestão da glucose e o efeito do açúcar. Sabe que ele tem tanto açúcar, né, e é tão docinho, que ele é muito usado como um componente de vários sucos de frutas, né? Assim, várias bebidas que se vendem como suco, né? Na verdade não são sucos integrais, né? São blends, né? Ou seja, misturas do suco em questão, né? Então você vai ler lá, esse aqui é o suco de goiaba, sei lá, né? E quando você vai ver a composição, você vai ver que, sei lá, 40% é um suco de maçã, de maçã, né? Justamente porque ele deixa mais docinho qualquer fruta, né? E tudo aquilo que você lê e que está néctar, ao invés de suco, né, pode ter certeza que tem suco de maçã lá adoçando. Tem bastante. E bastante açúcar. Então cuidado, não abuse. Tá certo então, Altair. E a última pergunta da Rapidinhas de hoje, Altair, veio da Camila Araújo, que tem 24 anos, formada em Biologia de São Paulo, capital. Ilustríssimos Altair e Ken. Assisti ao filme Logan e, além de ter achado o filme sensacional, me veio uma dúvida. Acredito que essa minha dúvida não entre na zona de spoilers e não traga nenhuma novidade, mesmo para quem não assistiu ao filme. Então lá vai. A arma X-23 ou X-23, né, que é a garotinha do filme, né, da mesma forma que o Wolverine, teve seus ossos substituídos por adamantium. Só que diferente do Wolverine, que já era um homem adulto quando isso aconteceu, ela ainda é uma pequena criança. Esses novos ossos de metal vão conseguir crescer com ela ao longo da vida? Excelente pergunta, não é? Sei que é difícil responder a perguntas tiradas de obra de ficção, mas vai que existe uma explicação. Muito obrigado, meninos. Se cuidem e continuem com um ótimo programa e trabalho. Altair, tá aqui. A última pergunta é a pergunta mais cabeluda. Obrigado pela pergunta. Eu achei sensacional essa pergunta. A X-23 também tem um corpo feito de adamantium. Tá? Então a pergunta dela é:
os ossos de metal dela vão conseguir crescer junto com ela? Então, eu fui fazer uma pesquisa extensiva sobre isso, principalmente tentando procurar as propriedades bioquímicas, né, físico-químicas do adamantium. Porque é uma questão importante da ciência. Com certeza, com certeza. Eu descobri, por exemplo, que a palavra adamantium vem de uma expressão em latim que é adamant. Certo. Né? O adamant não é um substantivo, é um verbo, mais ou menos um verbo. Na verdade é um adjetivo, que é... Quando você fala que uma coisa é adamante, você tem essa expressão em português, é algo duro. Então, essa pessoa é muito adamante, é relacionado com algo duro. Duro, né? Significa pouco flexível. Isso, rígido. Rígida. Então, adamantium é a qualidade de algo que é duro. Tá. Né? Então, Adamantina é a cidade onde todo mundo é duro. Pode ser, pode ser. Então, a ideia do adamantium, isso é curioso, uma tradução para o português de adamantium é ferro duro. É como se fosse um metal duro. Então, é algo meio genérico. Né? Então, o não é nenhum metal específico. Não é, né? É só um metal duro, especificamente duro. Não existe um elemento adamantium. Assim. Não existe nenhuma informação nos quadrinhos, por exemplo, sobre a propriedade, qual a carga atômica, a massa atômica, nada. Certo. Né? Mas eu descobri uma informação que contradiz o e-mail da nossa ouvinte, da Camila, que a Arma X, né, a personagem, ela apareceu nos quadrinhos. Ela utiliza, de fato, o adamantium do Wolverine. Ela é meio que um clone, entre aspas, né, do Wolverine. Sim. A ideia do adamantium surgiu em 1969, na revista Marvel Avengers 66. Foi a primeira vez que o termo adamantium foi usado. Vai ter um novo filme do Avengers, né, mais pra frente. E o Casulo de Ultron, que é o vilão, é feito de adamantium. Essa foi a primeira referência ao adamantium, muito antes do Wolverine. Certo. E, no entanto, contradizendo a nossa ouvinte, a X-23 ela não é feita de adamantium, ela só tem as garras. Ela só tem as garras de adamantium. Entendi. Logo, o que vai acontecer se ela crescer? As garras vão ficar menores proporcionalmente ao corpo, né? E ela não terá nenhum outro efeito. Quer dizer, ela vai ter umas garrinhas desproporcionais, assim. Isso, a garrinha vai ficar mais curtinha, vai diminuir a habilidade de luta dela. Ela vai ter que treinar outras coisas. Enquanto ela for uma criança, tá valendo, mas depois vai diminuir. Tá, mas ela não tem o corpo de adamantium como o Wolverine. Assim. Não, só a garra. Então... E, portanto, também não deve ter essa capacidade de reconstituição no corpo inteiro. Não, ela tem a capacidade de regeneração. Isso ela tem, no corpo inteiro. Tem. Só que o adamantium mesmo é presente só nas garras. Entendi. Eu acho que isso foi pensado pelos criadores. Mas então dá pra cortar, por exemplo, a perna dela fora? Dá. Eu não sei porque eu pensei nisso. Então, mas você tem a cabeça de vilão. Pois é, já está pensando maldades com a criança. Isso é uma coisa que os redatores lá dos quadrinhos têm que pensar. O que vai acontecer quando ela crescer. Esse vai ser um desafio para a ciência dos quadrinhos. Tá certo, então tá aí. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.